Alegria! Bom dia, jovens. Como vão? Como vai segundo ano? De boa? Fogos! Pum, pum. Quanta alegria! Quantos fogos! Começando mais uma semana. 22, né? 22 de junho. Aula 13, segundo A, segundo B. Que lindo, né? Vamos lá. Eu comentei com vocês na aula remota de terça-feira que a gente tinha que começar, eu anotei aqui, ó, uma indicação aqui que a Larissa deu, que eu tinha que continuar a partir do exercício 5 na página 44, ó. Page 44, exercício 5. Por quê? Porque a gente começa fazendo uma revisão do que macete, que é aquela transferência de calor sem mudança de fase. Então a gente faz a transferência de calor sem a mudança de fase. Então começa fazendo essa revisão para depois a gente começar a ver a mudança de calor com mudança de fase. O exercício 5, na página 44, vai falar assim, ó. Corpo de massa igual a 200 gramas teve sua temperatura aumentada em 40 graus Celsius. Ao receber 4 quilocalorias. Determine o calor específico desse corpo. Bem fácil. Aqui, inicialmente, ó, vamos colocar a fórmula, para quem não lembra, que macete. Inicialmente, o calor está dado em 4 quilocalorias, que na verdade são 4.000 calorias. A massa, cadê? A massa foi dada igual a 200 gramas. O calor específico eu quero achar, e o delta θ, 40 graus, né? 40 graus, anota aqui. Então fica assim, ó, 4.000 é igual 2 vezes 4, 8, com 1, 2, 3 zeros, vezes C. Portanto, C é igual a 4.000 dividido por 8.000. Corta, ó, corta. Então, 4 dividido por 8 vai dar meio. E aí alguém pode ter falado, nossa, você não substituiu o grama no começo? Não tem necessidade, porque ó, o 4.000 está em caloria. E o 8.000, quem era? Era grama vezes grau Celsius. Ó que legal chegar na unidade de medida. Então essa é a unidade de medida que a gente chegou de calor específico para o exercício 5, que não tem alternativa. Agora vamos para o próximo. Vamos lá no próximo, que é o exercício de number 6. Exercício 6. Vamos fazer um traço aqui para separar, para você da sua linda casa visualizar melhor. Vamos lá. Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, um estudante forneceu calor para ele utilizando uma fonte de potência constante igual a 120 calorias por minuto. E montou um gráfico com os dados obtidos. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas, determine o calor específico do material em caloria grama grau Celsius. Mesma unidade de medida que nós usamos aqui, certo? Então vamos lá. Vamos ver como que a gente vai estar resolvendo esse exercício. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, no início, uma potência. Nós temos aqui, ó, uma fonte de potência 120 calorias por minuto. Nós temos potência na fonte. Então, nós iremos usar a fórmula de potência. Estou só procurando aqui para ver que página que está, para poder indicar para vocês direitinho o que nós estamos usando e o que nós estamos fazendo. A fórmula de potência está logo no começo, na página 38. Então, olha só, a potência ela é igual ao calor dividido por ΔT, que é o nosso intervalo de tempo. Cuidado que não é temperatura. Legal. E aí a gente percebe aqui, ó, que a nossa potência foi dada no exercício 6 igual a 120 calorias por minuto. 120 calorias por minuto. Então aqui, ó, eu vou colocar o calor e aqui eu tenho que colocar o tempo em minuto. Porque se a potência está em minuto, o tempo também vai em minuto. E quanto tempo demorou? 10 minutos. Portanto, o nosso calor vai ficar 120 vezes 10, vai ficar 1.200 o quê? Calorias. Porque minuto com minuto a gente cortou, nós cancelamos. Então, chegamos aqui no valor do calor. Legal. Para eu continuar, para eu achar aqui na alternativa A, ó, a alternativa A começou aqui em cima. Para eu achar aqui na alternativa A e usar o que macete agora, o que está me faltando? Acho que agora nada, né? Agora nós temos tudo. Então, o calor nós temos que é 1.200. A massa foi dada em grama aí, nós temos também na alternativa A. Ah, não tem alternativa, né? É direto, né? Desculpa. Nós temos aí que são 100 gramas. Calor específico é o que eu quero achar, o que o exercício pede. E a variação de temperatura? Para variar de 0 a 10 minutos, a temperatura foi de 20 até 40. Portanto, ela variou 20 graus.
Então, 1.200 é igual 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho 3 zeros, vezes C. Continuando aqui em cima, C é igual a 1.200 dividido por 2.000. Corta, corta. C é igual a 12 dividido por 20. Então isso aqui vai dar 0,6, né? 0,6 o quê? Calorias, grama, grau Celsius. Caloria, grama, grau Celsius. Não tem alternativa, né? Tudo bem? Tranquilo? O 7, ele vem na mesma pegada, na mesma intensidade aí desse exercício 6. Eu peço que vocês deem uma olhadinha nele, tá bom? Para não ficar tudo assim parecendo que tá tudo meio de mão beijada. Então fica o 7, sempre o último, pra vocês pensarem um pouquinho, e me cobra amanhã na aula do Teams, amanhã dia 23, pra gente tá fazendo. Tá? Eu tô olhando aqui se hoje é dia 22 mesmo, porque eu não tô gravando no dia 22. Vira na página 45, a gente faz um traço aqui, ó, e aí a gente coloca aqui, página 45. Nós temos uma coisa chamada... O que tem aí? O que tá escrito aí? Tá escrito de caneta preta, calor latente. Agora esse corpo vai ganhar ou perder calor, ele vai trocar ganhando ou perdendo calor, só que com mudança de fase. E nós começamos a página 45 com um gráfico, que esse gráfico é extremamente importante. Fases sólida, líquida e gasosa. Quando eu saio do sólido e vou para o líquido, como que é o nome? Fusão. Quando eu saio do líquido e vou para o gasoso, como que é o nome? Ebulição. Ao contrário, gasoso para líquido, condensação. Líquido para sólido, solidificação. Quando vai do sólido para o gasoso, se chama sublimação. A volta também pode ser chamada de sublimação, mas eu quero que vocês usem o nome ressublimação. Tudo bem? Ressublimação. Portanto, crianças, agora, segundo ano A, segundo ano B, presta atenção, agora vai ter transferência de calor com mudança de fase. Então, nós pararemos de usar o que macete e começaremos a usar o que mole. Que mole, que moleza, hein? Que mole. Onde o M é a massa e o L é o calor latente, que está explicando para vocês direitinho aqui na página de número 46. O calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de medida para mudar o estado físico. Mudar o estado físico, tá bom? Nós teremos que decorar dois valorzinhos aqui, ó, que são os valores para a água. Então, ó, vamos trocar, ó. O L de fusão da água é igual a 80. Isso está na tabela da página 46. E o L de vaporização da água é igual a 540, tá bom? Não se preocupe nesse momento com unidade de medida. É caloria por grama, mas não se preocupa com isso nesse começo, nesse início, tá bom? Se preocupem em lembrar desses dois valores que são extremamente importantes. Virando a nossa página, nós temos algo que, assim, eu vou até apagar a lousa e fazer esse gráfico para vocês. É motivante o que nós temos na página seguinte, que são as curvas de aquecimento. Eu vou apagar a lousa para fazer esse desenho para vocês. Eu quero tentar construir com vocês juntos. Nós temos aí, ó, no gráfico de curva de aquecimento, nós temos aqui o eixo Y. Eu vou tentar fazer bem parecido com o que está na apostila de vocês. E aqui o eixo X, né? No eixo Y ele coloca a temperatura em graus Celsius e no eixo X ele coloca o calor, caloria. E aí eu agora vou pegar a caneta vermelha, olha só. Quando eu estou no estado sólido, eu estou abaixo do gráfico. Aí ele chama aqui, ó, de menos 20. Menos 20 graus Celsius, né? Não vou colocar o grau Celsius, porque já está falando aqui que está em grau Celsius, né? No eixo Y. Aí o que acontece? Ó, eu estou sólido, menos 20. Para eu virar líquido, eu tenho que começar a receber calor. Comecei a receber calor. E esse momento aqui, ó, a gente vai chamar de A. Quem é o A? O A é o estado sólido. Agora, nós temos aqui, ó, o B. O B é o momento de transição entre o sólido e o líquido. Entre o sólido e o líquido. E qual é a temperatura que está ocorrendo aqui, ó? 0 graus Celsius. Esse é o momento de transição. Ele está mudando, ó, está exatamente sobre a curva. Agora, no ponto C, ó, eu já tenho o estado líquido. No ponto C, eu tenho o estado líquido. Já aqui, ó, vou fazer aqui uns tracinhos, ó. Aqui eu tenho 100 graus.
Então aqui no ponto D eu tenho a transição do líquido para o gasoso. E agora, no ponto E, eu tenho o estado gasoso no ponto E, tá bom? Isso é falado para vocês na página 47 de uma forma linda. Olhem isso. Nós também podemos ter a volta, né? Ele saindo do gasoso e voltando a ser sólido. Voltando. E na própria página 48, nós temos um outro gráfico que é chamado de diagrama de fase. Vamos apagar aqui para a gente ver o diagrama de fase. Na própria página 48, nós temos então esse diagrama de fase. Esse diagrama de fase também é algo muito importante. Vamos fazer aqui com a caneta verde, ó. Esse diagrama de fase, ó, olha só que legal. Ó, nós temos aqui a pressão e a temperatura, né? Ó, pressão e a temperatura. Nós temos dois diagramas de fase, um para a água e um para o CO2. O gráfico do CO2 ele é mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui, vem para cá e vem para cá. Significa o quê? Que tudo aqui embaixo, ó, é gasoso. Aqui, ó, nós temos o líquido. Aqui, ó, nós temos o sólido. O que isso significa, Sala? O que isso significa, segundo A, segundo B? Significa que esse diagrama de fase vai me dizer em qual quantidade, a partir de qual valor de pressão que eu tenho. Por exemplo, esse aqui é o do CO2. O CO2, então, aqui ele é gasoso. Aqui é onde? Quando ele tiver, por exemplo, determinada temperatura, determinada pressão. Então, ó, vamos pensar, ó, esse ponto aqui, ó, que tem uma temperatura tal, uma pressão tal, ele é gasoso. Agora, e esse ponto aqui, ó, que tem uma temperatura tal e uma pressão tal? Ele já é líquido, tá bom? E aí vocês olhem do lado o gráfico, a curva da água. O diagrama de fase da água, lógico que ela é encontrada, na grande maior parte, na forma líquida. No gráfico mostra pra gente, né? Ele abre aqui, ó, parece um chifre abrindo, né? Ó. E aí isso vai continuar infinito, né? Pra cima. Então, e o sólido vai fechar, né? O sólido fecha. Uma hora ele vai pegar o eixo Y aqui, ó, e fecha o sólido. Tudo bem? O gasoso também tem bastante, né? Na forma gasosa a água. Tudo bem? Eu queria falar sobre o ponto P. Esse ponto P, que está aqui, ó, bem no meio, que encontra as três fases, ele é chamado de ponto triplo. É onde a substância está nas três fases ao mesmo tempo. A substância é líquida, ela é gasosa e ela é sólida ao mesmo tempo. Esse é o ponto triplo, que é um ponto determinado de pressão e de temperatura. Aqui embaixo fala o seguinte: gás é a denominação dada à substância que se encontra acima da temperatura do ponto triplo, do ponto crítico, né? Ok. Na página 49 nós temos alguns valores, né? De uma tabela aí com alguns valores de temperatura crítica, né? Deixa eu ver o que mais. Ó, pera aí, eu peço perdão, tá? O ponto crítico não tem nada a ver com o ponto triplo. O ponto crítico, por exemplo, lá no nosso gráfico, tanto nesse gráfico aqui, ó, do CO2, quanto no gráfico da água, é o ponto C, ó. Ó, o ponto crítico, ele fica no fim da curva número 2, né, ó. É quando a substância se encontra em uma temperatura acima da temperatura do ponto crítico, ela não sofre mais condensação. Lembrando nas páginas anteriores, né, que a condensação, ó, aqui na página 45, ela está mostrando que quando é gasoso volta para líquido. Ponto crítico é quando a substância não consegue mais sair da forma gasosa e voltar para a forma líquida. Tudo bem? Então só para falar direitinho. Por isso que ele usa o ponto crítico para explicar o que é um gás. Aí a gente tem aqui os valores de algumas temperaturas no ponto crítico. Por exemplo, a água, né, 374 graus Celsius, o oxigênio, né, o O2 e o CO2, o dióxido de carbono. Tudo bem? Aí nós temos na própria página 49 umas substâncias que se contraem, se dilatam na fusão. Isso não é tão importante, nunca apareceu em nenhum tipo de vestibular. E aí a gente chega na 50 nos exercícios, tá bom? Eu dividi da seguinte forma. Essa aula 13 era para a gente fazer a revisão e explicar a teoria. Aí na aula 14 nós veremos a página 50, 51 de exercícios. E na última página, aquela que eu vou dar boas férias, na aula 15, a gente vai ver os princípios da troca de calor um pouquinho, tá bom? Que é na página 53 e 54. Então terminamos essa aula número 13 agora e vamos nos preparar para a próxima de exercícios. Grande abraço!